coisa que o Espírito diz às igrejas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, nosso Deus, a todos quantos vivem na face da terra. Gerações, pois gerações, dia após dia da vida dos moradores da face da terra, de geração, cada geração, passado e presente, as dúvidas sobre a minha existência e do meu reino celestial têm crescido no seio dos moradores na face da terra, de geração após gerações. E isso acontece em função de muitas aflições que os moradores têm sofrido. Porque cada dia ou cada geração tem padecido de muitas situações. E quando estão na aflição, quando não são acudidos a tempo a hora, então, em função da dureza e de falta de amor e fé dos moradores da face da terra, em Deus e seu reino celestial, então a dúvida vai crescendo no seio dos moradores da face da terra. Apesar que muitos moradores da face da terra, quer o passado, o presente, têm servido, os passados muitos serviram desde o coração bom, puro e reto até o fim das suas vidas e conseguiram a salvação. E muitos na atualidade têm servido Deus de coração reto e têm feito a vontade de Deus dia após dia. Mas é que o mundo daqueles que procuram, junto aos outros, provar que Deus não existe, tem ganhado força em função de muitos problemas que cada um tem vivido dia após dia. Assim diz nosso Deus. Lembrai o mundo com a seguinte forma: é que todos os moradores da face da terra, dia após dia, têm sonhado. Quando dormem, sonham. Estão em lugares diferentes e fazendo atividades diferentes, outros a serem perseguidos. É que muitos vejam esse mundo espiritual, mas não refletem. Se eu dormir aqui e me vejo num sítio diferente, quer seja no mesmo sítio, mas de forma diferente, não pensam que o mundo que ele vai vendo no sonho, é um mundo que não pertence no mundo carnal. Mesmo que você vê as coisas no sonho e quando acordar e acontecer, o mundo que viste não é o mundo que vives quando acordas. O mundo visto no sonho é chamado mundo espiritual. E nesse mundo espiritual é constituído principalmente de 3 elementos. Primeiro, as almas daqueles que são vistos nos sonhos, ou que se vejam nos sonhos, das pessoas que ficam no sonho, e os anjos de Deus, e os anjos do mal, que são chamados demônios. Cada um, esses 3 elementos constituem o mundo espiritual. E também ainda pode ser visto coisas celestiais, porque normalmente o Espírito de Deus, como Deus, alguns podem aparecer no sonho de várias formas, em forma de árvore, em forma de nuvem, em forma de estrela, sol, lua. Então, esse mundo que é visto no sonho é o mundo espiritual, que normalmente aparecem as almas das pessoas. Os anjos de Deus são chamados anjos quando aparecem com característica humana. E também os demônios também são chamados demônios quando manifestam-se em característica humana. E quando não aparecem em forma de característica humana, se aparecerem em forma de animais ou outros aspectos, ou é chamado Espírito de Deus, ou é chamado Espírito Satânico. E assim diz nosso Deus: se você dorme e veja você se movimentar fora do lugar
e da forma que dormiste. Então não imagineis que aquele mundo que vês é o mundo espiritual. Se você vê o mundo espiritual e não penseis da existência de uma força espiritual que brevemente Deus terá a capacidade, ou porá o fim do mal na terra, de praticador do mal na terra, e acabará com o dragão, o reino celestial, o seu reino satânico, o dragão, o seu exército, o seu mundo satânico. Então assim diz nosso Deus, cada morador da terra que ouvir a mensagem e não crê em Deus, veja as coisas que veja no sonho e vê se não há diferença entre a tua atividade carnal e a vida espiritual, o mundo carnal e o mundo espiritual. Por isso que nosso Deus pede aos moradores na face da terra para servir a Ele, para que aquele mundo que você se vê a participar, a fazer coisa que é o mundo espiritual, é aquela alma que Deus quer que não pereça para todo sempre. É a alma que Deus quer salvar, a parte que você se vê no sonho, é aquela parte que Deus quer salvar para não se perder para todo sempre, para servir a Ele enquanto viver na face da terra. Porque muitos na terra serviram a Deus, mas nunca tiveram paz carnal, mas manteram firme na palavra de Deus, conseguiram a salvação. Como Jesus diz, ou o Messias diz, no mundo tereis muita aflição, ou muitas aflições, mas suportai até o fim. Porque a vida que Deus deseja que todos participam, vivam para todo sempre, é a vida após a morte que é chamado o viver no reino celestial, que é a vida eterna. Essa é a vida que todo mundo, que Deus quer que todos os moradores da face da terra consigam. E Deus não quer que as pessoas vivam na carne e pereçam as suas almas para todo sempre. Então pedimos a todos os moradores da face da terra, olhai nos teus sonhos e se duvida sobre a existência de Deus. Então passa a crer que o que Deus quer, que Deus quer em ti é a salvação daquela pessoa que você se vê nos teus sonhos. A parte que você vê nos teus sonhos é que Deus quer que não pereça. Então procura salvar a parte que você se vê no sonho. Essa é a parte e o elemento mais importante que Deus quer resgatar da mão do diabo para a vida eterna. Amém. Fé.